não faz isso comigo, que eu já estou toda emocionada. Eu louvo a Deus pela vida de vocês e pela oportunidade que o Senhor tem concedido a minha querida estar ali. Querido Deus, nós te louvamos e te agradecemos pela tua presença bendita em nosso meio. Te louvamos porque um dia a tua graça nos alcançou. Te louvamos, Pai, porque tu és grande e a tua misericórdia dura para sempre. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor não nos tem tratado segundo os nossos feitos, mas sempre, Pai, nos recebendo nos teus braços de amor, nos perdoando. Nós te louvamos pelo teu perdão, ó Pai. Te pedimos nesse momento, ó Deus, pela tua serva que está adiante, ó Deus, da tua palavra, que ela fale, Senhor, de acordo com a tua vontade, que o teu Santo Espírito venha sustentá-la e que, ó Pai, ela fale, ó Deus, ali, ó Pai, de forma que venha edificar a tua igreja, Senhor. Sustenta a tua serva, mais uma vez nós te pedimos, para a glória do teu nome, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Boa tarde, minhas irmãs. A paz do Senhor, amém? Como é bom estar aqui com vocês. Que responsabilidade, né? Porque vocês todas aí são mulheres experientes, mulheres que têm uma história na família, que devem ter filhos, netos, algumas têm netos. Minha mãe e minha sogra estão aqui, pessoas que me apoiaram muito, oraram por mim antes de eu estar aqui, quando eu era pequena, quando eu era adolescente, e agora como uma mulher casada e formada, graças a Deus, pela honra e glória do nosso Deus. O meu pai também está ali. Obrigada. Mas é que é o Dia das Mulheres, né? Mas é que o meu pai, com certeza, sempre me apoiou e me apoia ainda em tudo. Bom, quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, falando com vocês sobre um assunto muito importante, que nós precisamos prestar muita atenção durante toda a nossa vida, que é a nossa saúde. Quem aqui gosta da saúde? Quem gosta de estar saudável? Todos nós, né? Não necessariamente saúde é ausência de doença, porque muitas vezes a gente tem a doença crônica, né? Como a diabetes, a pressão alta, algumas doenças cardiovasculares, também a dislipidemia, que são são gorduras no corpo, mas nós temos qualidade de vida e hábitos saudáveis. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre as diferentes fases da vida da mulher, no segundo bloco, depois do nosso café. E agora, eu queria que passasse aí os slides, pode passar. Esqueci de agradecer ao meu marido, que está ali, passando os slides, Henrique, presbítero Henrique. Ele é uma bênção na minha vida, ora por mim, me apoia em tudo e me dá forças para caminhar, porque não é fácil, né? Muitas vezes a gente quer desistir, muitas vezes a gente tem medo também, né? Porque há o julgamento, há os olhares, as pessoas que têm mais propriedade na fala, né? Que nem, por exemplo, eu acabei de me formar, não tenho tanta experiência na área. A minha experiência é da graduação, dos estágios, mas agora eu vou começar a minha vida profissional. Então, não só o Henrique, minha família e as minhas irmãs da IPB Canaã também têm me apoiado e muito. Então, vamos lá, passa para o próximo slide. O curso que eu fiz na faculdade foi nutrição. E o que é nutrição? É o estudo dos efeitos dos alimentos no corpo humano, os nutrientes que estão biodisponíveis nos alimentos e, quando ingeridos, servem para satisfazer todas as necessidades fisiológicas do corpo. Então, a gente se alimenta dos alimentos que disponibilizam os nutrientes para a gente sobreviver e estar vivos, né? Então, a gente come arroz e feijão, por quê? Som. Oi. Bom, a gente não come arroz e feijão só porque
é gostoso ou porque está na cultura do brasileiro. Mas é porque é saudável. Não sei se vocês sabem, mas comendo os dois juntos, vocês absorvem ainda mais as proteínas, os nutrientes dos dois. Né? O arroz tem carboidratos e o feijão, que é uma leguminosa, tem proteína e também muitas fibras. E a nutrição é isso, o estudo dos alimentos. Pode passar o próximo slide. Não sei se vocês já ouviram falar de um meme popular. Meme é, como eu posso dizer, é uma informação engraçada aí que sai nas mídias sociais, na televisão, é mais na internet, né? Um meme que fala assim: você não é você quando você está com fome. Seja sincera, vocês aí que estão me ouvindo. Muitas carinhas novas aqui desse lado, não conheço, mas a gente vai se conhecendo. Sejam sinceras. Quando vocês estão com fome, vocês são vocês mesmas? Vocês ficam bravas? As pessoas fogem de vocês quando vocês estão com fome. O filho fala assim: ixi, minha mãe está nervosa, ela deve estar com fome. Preparando a comida, ela vai beliscando, mas está lá nervosa, morrendo de fome. Acontece isso, não acontece? A fome, ela é definida como uma sensação de desconforto ou uma fraqueza causada pela falta de comida. Então, quando a gente está com fome, é porque a gente precisa comer. É como se fosse o combustível do carro. A gente precisa se alimentar para estar bem, alegre, feliz, de preferência que seja uma comida saudável, né? E todos nós conhecemos essa sensação. Aqui todo mundo passa por isso. Come, sente fome, é um ciclo, né? O nosso corpo tem esse ciclo, são vários ciclos, né? E a fome nos obriga a perseguir qualquer coisa que nos satisfaça, mesmo que isso culmine em escolhas desesperadas. Quando às vezes você terminou de terminou de almoçar, você vai querer um docinho. Isso é uma escolha desesperada, porque será que você está precisando mesmo desse doce? Também a gente precisa aprender a definir a diferença entre fome e vontade de comer, né? Às vezes você quer repetir o prato de almoço, mas você está com fome mesmo ou é só uma vontadezinha porque o feijão está gostoso, o arrozinho está bem saboroso, com aquele tempero que só você mesma sabe fazer? Não é? Então, guardem isso, reflitem sobre isso, porque a gente vai fazer um gancho com isso no final. Porque a fome que nós sentimos não é só uma fome de comida. Como a gente aprendeu na outra palestra, nós temos 3 pontes na nossa vida, que é a psique, o espiritual e o corpo. A psique é a psicologia, né? A nossa mentalidade, o nosso psicológico. O espiritual, que é a nossa fé, a base do que nós acreditamos, né? Hoje nós aqui temos mulheres presbiterianas, né? E o corpo. Nosso corpo fala, as nossas sensações, os nossos hábitos. Então, muito do que a gente faz demonstra quem nós somos. Então, reflitem sobre a fome, sobre a necessidade de comer e sobre os hábitos que nós temos quando nós sentimos fome. Que no final a gente vai fazer um gancho sobre isso, tá? Pode passar o próximo. E aí, como eu estava falando, o que nós vamos falar hoje? Nós vamos conhecer as fases do comportamento alimentar. Nós vamos identificar em qual fase nós estamos. Eu trouxe uma atividade para a gente fazer juntas, tá? A gente já vai fazer agora. Eu vou explicar depois, para ninguém ficar com dúvida. Se tiver dúvida, pode levantar a mão, pode interromper, não tem problema, tá? Depois a gente vai fazer uma pausa de 15 minutos, né, Ana? Cadê a Ana? A linda, né, Ana? E aí, depois da pausa, a gente vai voltar e fazer uma conexão com as fases da vida da mulher. Aí eu não vou dar muito spoiler, mas infância, adolescência, adulto, idoso. São todas essas fases, a gente vai falar da vida da mulher de específico, né? Porque nós estamos aqui para comemorar o Dia das Mulheres, o mês da mulher, que é o mês de março. O homem que está aí, o homem que está lá, o Daniel também, pode ouvir, né? Para aprender um dia, se vocês tiverem filhos, né? Eu quero ter filho logo, então tem que me preparar, né? E, por fim, eu quero fazer um convite especial para vocês, mulheres. Tá bom? Então, pode passar o próximo slide. Vamos lá, fases do comportamento alimentar, modelo transteórico. Alguém aqui já foi na consulta com a nutricionista? A Lena, a Ana, como é seu nome mesmo, minha irmã?
Ivonete, a mãe da Jaque. Você. Isoleide. Mais alguém aqui? Ah, você precisava ir mesmo, por causa do baby, né? Sim. Dona Vilma. Certo. É muito importante a gente ir numa consulta nutricional. E um dos documentos que a nutricionista passa é um questionário. E é esse o documento, modelo transteórico. É um documento usado em consultório para avaliar a mudança do comportamento do paciente diante de um problema. Que problema seria esse? Uma doença, né? Se a pessoa está com diabetes, aí ela vai precisar ir no nutricionista para mudar o estilo de vida, a alimentação. Ou se ela tem excesso de peso, ela precisa emagrecer. Ou se ela tem algum problema psicológico de compulsão alimentar, aí ela precisa ir se tratar, então ela vai numa consulta nutricional. Ou também algum objetivo, por exemplo, ganho de massa muscular. Ela quer, tipo, por exemplo, ela é muito magrinha, quer ficar mais musculosa. É um objetivo, né? Tem muita gente que tem esse objetivo. Então, é por isso que a gente vai numa consulta nutricional. E a gente precisa entender o comportamento alimentar. Eu estou falando muito rápido? É que eu estou acostumada a falar assim rápido, né? A minha geração é assim, né? TikTok, Reels, é tudo rápido. Mas se tiverem alguma dúvida, pode me parar, tá? Então, a gente vai nessa consulta nutricional para entender o comportamento alimentar que a gente tem, né? Para explicar para o nutricionista como a gente tem lidado com a nossa alimentação, que é uma parte muito importante da nossa vida. E essa abordagem, ela é dividida em 5 partes, 5 fases, que é a pré-contemplação, pode passar aí, esses em preto mais escuro. Pré-contemplação, contemplação, decisão ou preparação, qualquer um dos dois é a mesma coisa, ação e manutenção. Todas essas fases, elas definem a fase em que você está respondendo umas perguntas, né? E com as informações que serão apresentadas, hoje a gente vai fazer esse modelo transteórico, a gente consegue entender a necessidade da mudança do paciente. Por exemplo, às vezes ele está numa fase da vida em que ele consegue já se alimentar bem, porque ele já entende que precisa mudar alguns hábitos. Mas tem outras pessoas que estão na fase de, tipo assim, eu não preciso mudar. Eu estou bem assim, eu acho que nem precisa mudar. E se eu mudar, eu vou ficar triste, porque eu vou parar de comer aquele docinho que eu gosto tanto. Só que não é bem assim, né? Então, pode passar o próximo slide. Em qual fase nós estamos? Aí eu vou dar 15 minutos para vocês. Pode entregar, Henrique, o papelzinho para vocês. Vocês podem até levar para casa. É o teste que nós vamos fazer. Tá lá. Pode levar a caneta. Conseguiu ajudar aí? É difícil, mas é uma forma da gente entender as fases da nossa vida, né? Da nossa alimentação. Quer que eu fale de novo? Bom? Pegou? Então, eu vou explicar agora todas as fases, uma de cada vez, para vocês entenderem. Oi? O teste acabou. Pode recolher a caneta. E guarda o papel. Pode levar para casa, viu? Porque vocês vão fazer isso sempre. Vou lançar um desafio aqui, ó. Todo mês, entrou o mês, vocês vão fazer, para ver como que tá a situação da vida de vocês, tá bom? Pode ser? Todo mês. Pode ser? Oi. Vai fazer o teste todo mês? Determinada, gostei. Foco, isso mesmo. Então, vamos lá. Pode passar o slide, Rick. Em qual fase eu estou? Todo mundo aqui descobriu já a fase em que está, né? Se tiver alguma dúvida, depois no final da palestra pode me procurar, tá bom? Que eu ajudo vocês. Fase da pré-contemplação. As frases mais comuns que são ditas são: eu não posso, eu não quero. É quando a pessoa está se negando a fazer uma mudança no seu comportamento alimentar. Ou até mesmo ela não vê a necessidade de mudar. E ela está resistente a uma mudança nas suas atuais escolhas. Se hoje, mulher, vocês que estão me ouvindo, vocês estão nessa fase, eu não sei, eu não vi aí no relatório de vocês,
Eu quero te incentivar a se autoconhecer. A gente aprendeu isso na palestra com a Rose, com a psicóloga, que nós precisamos ter uma visão para nós mesmos, um olhar para dentro, sabe? Um autocuidado. Então, você precisa se conhecer para entender se realmente você precisa de uma mudança ou não. Se a sua forma de vida hoje é a forma correta, é a forma que o seu corpo vai vencer as lutas, vencer as possíveis doenças, possíveis síndromes metabólicas, né? As diabetes, hipertensão, que vem com a idade, isso é normal, né? Então, eu te desafio, se você está nessa fase, a se autoconhecer e entender as necessidades do seu corpo, certo? Fase número 2, pode passar aí. É a contemplação. As frases mais comuns de quem está nessa fase é: eu quero fazer, eu poderia. Nesse momento, vocês que estão me ouvindo aí, se vocês estão nessa fase, vocês começam a enxergar a necessidade de uma mudança no seu comportamento alimentar, porque você avaliou seus hábitos e você viu que precisa de ajuda, ou de ir a um nutricionista, ou de conversar com uma amiga que passou por uma situação, ou de reavaliar a situação da sua vida. Mas atenção, vocês sabem que tem aquela famosa frase, fogo de palha. Pode ser que você tomou essa decisão, mas eu faço, deixa para depois. Não estou podendo agora, não tenho dinheiro para ir no mercado comprar as coisas caras, saudável, creme de ricota, R$13. Eu prefiro comprar a manteiga Qualy, que é R$5. Muito mais barato, muito. Tá mais caro? 250. Aí, tá vendo? Então, é reavaliar. Então, para não ter esse fogo de palha, é aqui onde você deve tomar muito cuidado para não desistir por não conseguir, porque vai ser difícil mesmo. É uma mudança radical, dependendo da situação, porque muitas vezes você nasceu numa cultura onde a sua mãe ou a sua família preparava alimentos caseiros, o arroz e feijão, aí tem sempre um leguminho, tem sempre a proteína, carne, feijão, carne, frango, ovo. Mas, às vezes, a sua família sempre consumiu industrializado, embutido, salsicha, linguiça, presunto, mortadela. E aí, para você ter uma mudança na contemplação da sua necessidade de mudança, você vai sentir essa dificuldade. Então, é muito importante você continuar firme, pedir ajuda, né? Procurar o profissional da saúde, porque ele está aqui para isso, o nutricionista, o enfermeiro, o endocrinologista, o clínico geral, né? Eles estão ali para isso, para ajudar vocês, certo? Não na blogueira, gente. Olha, eu sinto por dizer isso, mas eu vou falar de uma forma breve. A gente precisa ir atrás de pessoas que são comprometidas com a saúde, comprometidas com a ciência, né? Não necessariamente ela leu um artigo e fez um vídeo sobre isso, porque qual que é a área que ela atua? Ela é simplesmente uma personalidade da mídia? Ela é simplesmente uma pessoa que está falando lá na internet? Talvez ela está falando que é certo, né? Mas como que eu vou validar aquela informação? Indo no hospital, indo numa consulta médica, né? Procurando um profissional da saúde. Né? Mesmo que eu goste e quero aprimorar essa minha área da vida, né? Nas mídias sociais, eu quero fazer isso, mas eu sou profissional da saúde, então, mesmo que eu esteja lá fazendo vídeos, fazendo receitinhas, eu preciso trazer sempre o meu profissional para dar conselhos para as mulheres, né? Então, é preciso definir metas e objetivos para começar a agir, certo? Próxima fase. Fase 3, decisão ou preparação. Decisão e preparação é quase a mesma coisa, porque quando você está tomando uma decisão, você se prepara para uma mudança. Então, ali significa que na tomada de decisão você já está preparado. Já sabe o que fazer, eu posso fazer, como fazer e eu vou fazer. Você já está preparado para mudar o seu comportamento o mais rápido possível. Ali você já está dedicado ao mês que vem, eu vou começar a dieta. Semana que vem, segunda-feira, daqui a 2 dias, ou amanhã é domingo, segunda, já vou cortar
todas as coisas que eu não estou fazendo de correto, né? Vou tirar aquele brigadeiro que eu estou comendo depois do almoço, vou tirar... Só que, claro, né, gente, medidas radicais nem sempre vão trazer benefícios saudáveis para a saúde de vocês, né? Então, as medidas radicais não são boas. A gente precisa ter mudanças gradativas. Por isso que existem essas fases. Porque muitas vezes você vai estar lá na manutenção, ó, já sei o que eu preciso fazer, já me formei na saúde, eu sei como que eu posso me alimentar bem. Só que aí você vai e regride. Aí cai tudo que você aprendeu, aí você não está mais comendo mais salada, você não está mais comendo aquela verdura junto com arroz e feijão e a proteína, porque está com preguiça de fazer. Gente, é a saúde da gente, nós precisamos entender isso, que é muito grave. Nós precisamos ter um prato balanceado, com todos os ingredientes de todos os grupos de alimentos, né? Então, quem está na fase da decisão e preparação já se sente comprometido e confiante de que irá conseguir. Esse é o estágio ideal para quem está disposto a se alimentar melhor e ter uma vida mais saudável. Pode ser que as mudanças sejam difíceis e nem sempre aconteça como planejado, né? Que às vezes a gente faz um planejamento, vai na nutricionista, só que a gente não consegue comprar tudo que ela pôs lá no cardápio, a gente não consegue todo dia fazer a janta porque chegou cansada do trabalho. Então, vai ser difícil, mas todo dia é um novo dia. Todo dia é uma nova oportunidade que o nosso Deus dá para a gente fazer algo novo. Então, como foi lido aqui, o nosso corpo é templo do Espírito. Então, que a gente possa usar de sabedoria, a sabedoria que o nosso Deus nos dá, para todo dia fazermos novas escolhas. Escolhas saudáveis, porque isso vai refletir a curto e longo prazo, né? E também entender que as mudanças são no tempo de cada um. Obrigada. Todo mundo aqui tem um tempo, todo mundo aqui tem uma idade, todo mundo aqui tem uma rotina de estudo, de trabalho, de filhos, de netos. Todo mundo aqui tem uma realidade. Então, não adianta você se comparar com a sua amiga que está do seu lado, não adianta você se comparar com a pessoa que já conseguiu alcançar o seu objetivo, porque você tem o seu tempo. Então, se você está aí, você fez todo o procedimento, você não conseguiu emagrecer, por exemplo, você ainda está sentindo dores no seu corpo, calma, vai devagar, esse é o seu tempo. Deus vai permitir que você consiga alcançar o seu objetivo, mas é no seu tempo, certo? Próxima fase é a fase 4. Calma aí que eu não consigo passar. Aí. Aqui vemos uma pessoa totalmente transformada pela renovação da sua mente, assim como em Romanos 12, capítulo 12, versículo 2, né? A gente lê lá nesse texto bíblico que o nosso corpo precisa ter esse culto racional, a mente transformada todos os dias, na renovação da nossa mente. E essa pessoa que está na fase da ação, eu acho que muita gente aqui está na fase da ação, né? Muita gente. Se você está nessa fase, normalmente você vai dizer, eu consigo, eu faço. Então, você já tem aí as ferramentas, né, para mudar. Então, a mudança já faz parte da sua rotina. E agora se tornou um hábito, né, ter escolhas saudáveis, porque o hábito, ele é construído. Então, se você já tem uma rotina, ele se torna um hábito. Aí o seu corpo já está acostumado e aí já se torna rotineiro. E é um momento que requer bastante comprometimento para continuar a colocar em prática o que você já planejou. Nessa fase, podem existir impulsos, né? Como eu falei do docinho, porque o docinho não é proibido. Né? Na nutrição, a gente gosta de falar isso. Não existem alimentos que podem e que não podem. Alimentos proibidos e alimentos que não são proibidos. Nós precisamos avaliar, porque a alimentação também é afetiva, né? A alimentação aproxima. Às vezes, a família toda está trabalhando, estudando o dia inteiro. Aí chega à noite, no momento do jantar, ali que vocês se reúnem. Então, por que você vai deixar de comer arroz e feijão? Porque, eu tenho que fazer a dieta tal, eu não posso comer à noite. Aí você vai deixar de ter esse momento com a sua família, sabe? De conversar como foi o dia, de saber como que está sendo, se você está enfrentando alguma dificuldade. A mãe normalmente conversa com o filho mais à noite também, porque trabalha, né? Eu sei porque minha mãe era assim comigo, meu pai também. Então,
A questão não é proibido, não proibido. A questão é você saber equilibrar, saber das qualidades e das quantidades, né? O que você está comendo de bom e a quantidade. Você não vai comer 5 colheres de arroz, 3 colheres de feijão à noite, perto do seu horário de dormir, né, Val? Não pode. Por favor, hein? E 3 pedaços de bife acebolado com sal, aquele sal grosso, gente. Não pode. A gordurinha da picanha. Gente, olha, é só reavaliar, né? Qualidade e quantidade. Nessa fase, podem existir impulsos, como eu falei, para voltar os comportamentos anteriores e chutar o balde. Mas, por isso, é preciso retomar as necessidades iniciais, lá quando você estava na pré-contemplação, e se lembrar de que você não é mais a mesma pessoa. Então, quando a gente toma uma atitude de mudar de comportamento, é aí que a gente se vê no problema e você fala assim, não, agora eu não sou mais aquela pessoa que é viciada em doce. Eu não sou mais aquela pessoa que não coloca uma opção de legumes e verduras no prato. Eu não sou mais aquela pessoa. Então, você já está na fase da ação, certo? E, por último, a próxima fase e última, que é a manutenção. Só que, assim, esse modelo transteórico, que são as fases do comportamento alimentar, ele não eu consegui, eu não vou mais regredir e tal, como eu já falei. É um processo. Muitas vezes você vai chegar na fase da manutenção, mas aí você vai ver, ixi, será que eu consigo mesmo? Aí você vai voltando, regredindo, mas você fala, não, peraí, eu não sou mais aquela pessoa. Aí você vai e caminha novamente. Então, na fase da manutenção, você fala, eu consegui. E mesmo que às vezes você fala, ai, eu esqueci como que faz, eu preciso ir no nutricionista de novo. Você já conseguiu uma vez. E se você conseguiu uma vez, você vai conseguir de novo, né? Na última fase do comportamento alimentar, você já consegue manter por um tempo considerável as mudanças na sua alimentação, né? Como a gente falou, mais de 6 meses. Haverão recaídas, até porque nós somos falhos. Mas a melhor saída é sempre lembrar do que já foi conquistado até então e dar seguimento no plano de superação dos problemas. Pode passar o próximo slide. Aí eu fiz aí o próximo. Uma escada. Aí vocês podem ver, ó, na pré-contemplação as pessoas falam, eu não quero fazer. Aí elas sobem um degrauzinho, só um degrauzinho. Eu quero fazer, só que eu não consigo. Aí ela vai, sobe só mais um degrau e fala, como que eu posso fazer? Será que eu vou fazer a dieta da moda que está lá no YouTube, que a blogueira falou? Ou será que eu vou no nutricionista, que eu vou no médico, no endócrino? Então, eu vou fazer. Aí você sobe mais um degrauzinho, já está na preparação. Aí você chega e conseguiu uma semana fazendo ali a dieta, o cardápio que o nutricionista passou, e aí você já faz, está lá na fase da ação. E aí, você chega lá em cima no conseguir. Então, você está na manutenção. Pode passar o próximo slide. Só que aí você está subindo todos os degraus, e aí você vai e desce. Esse é o famoso efeito sanfona? Efeito platô? Chega o final de semana, você esquece tudo que aconteceu. Mas, minhas queridas, essa é a vida da gente. Altos e baixos. E é aí que a gente aprende onde a gente precisa realmente mudar, onde a gente precisa persistir na mudança ou onde a gente precisa reavaliar a nossa forma de viver, né? Então, é isso. Eu acho que o próximo slide é para a gente já ir para o café. Não. Ao longo da vida, podemos ir e vir dentre essas fases do comportamento alimentar. Isso é normal. Basta permanecer focado e não desistir de ter uma vida melhor através da alimentação. Pode falar. Mas pode falar.
Tem gente que fala, né? Eu vou treinar para comer o bolo que eu gosto tanto de cenoura com chocolate. Claro que vale. Só que assim, você não pode ter paranoia, né? Você vai ficar muito ali, ai meu Deus, se eu comer isso vai sair do padrão e tal. Tem que ser uma coisa leve, tem que ser uma coisa agradável, porque senão você não vai querer fazer. Né? Por isso que é bom ir no nutricionista, porque ele vai te passar várias atividades, vai ter a consulta número 1, a consulta número 2, para vocês conseguirem ter esse equilíbrio, esse planejamento correto, né? Porque não pode ter extremos, né? Senão você não segue. Você vai falar, é muito difícil, é muito impossível. Eu não vou conseguir ser atleta, não vou conseguir fazer esse exercício. Eu não consigo nem chegar e ir na academia, fazer uma esteira. Quem dirá sair de casa para fazer uma caminhada que serve 10 minutinhos? Não, é muito difícil, não é para mim. Eu vou continuar desse jeito. Aí voltam lá para a pré-contemplação. Então, a gente precisa avaliar se é a nossa fase, né? Como eu falei, é um tempo de cada um e aos poucos a gente vai entendendo, né, o nosso corpo. Eu tenho certeza que vocês, mulheres que estão aqui, vocês já têm seguido, sim, uma rotina saudável. Porque vocês são mulheres valorosas, mulheres fortes, que estão sempre trabalhando na obra. As visitantes também, um carinha de jovens, de maravilhosas, de fortes, de mães dedicadas. Então, sim, vocês têm seguido uma rotina saudável. Olha que bem. Olha que orgulho e exemplo para a gente. Só pedalar. Tá vendo? Ó, vocês são irmãs? E é cada uma diferente da outra. Já sente cansaço. Tá vendo? Legal. Não pode esquecer do exercício físico também, né? Como eu falei aí. Alimentação e exercício físico andam juntos, né? Bom, então, pode passar o próximo. A gente vai dar uma pausa agora, né, Ana? 15 minutinhos aí, minha irmã. Vamos continuar, minhas irmãs. Pode passar o próximo slide. Nesse momento, a gente já sabe a fase do comportamento alimentar em que estamos. E agora a gente vai entender melhor as fases da vida da mulher. Cada fase tem uma demanda específica. Desde a maternidade, até a vida adulta, até o climatério, menopausa, nós passamos por muitas fases na nossa vida, né? Cada fase tem uma demanda, né? Demanda energética, demanda calórica. O que eu quero dizer com isso? Demanda de alimentação, demanda de exercício físico, demanda de psicologia, demanda espiritual também, né? Então, pode passar aí o próximo slide. Essas são todas as fases da vida da mulher. Na gestação, a mulher está sendo formada, né? Vamos pensar em uma mulher grávida. Quem aqui, a mulher que ficou grávida a última vez foi a Luana, né, Lu? Teve outra? No futuro serei eu, Deus quiser. No futuro próximo. E na gestação ocorre a programação metabólica. A gente vai ver melhor sobre isso. Também tem a fase da introdução alimentar. O Heitorzinho já passou por isso, né? Tá continuando ainda. A fase da infância, o meu sobrinho Noah tá aí, ele tá na fase da infância. Aí vem a adolescência, né, Alice, né, Bia? Manu também, já tá na adolescência já. Vocês também, vocês já estão quase na fase adulta já. Aí vem a fase adulta e, por fim, o climatério e a menopausa. A maioria, hein? Tá vencendo esse time. Tá vencendo. Pode passar o próximo slide. Eu vou ler para vocês, está bem pequenininho, tá? Mas vamos lá. A gestação, que é a programação metabólica, ocorre nos primeiros 1000 dias. Os primeiros 1000 dias é a soma do período gestacional mais os 2 anos de vida do bebê. Então, o Heitorzinho ainda está na programação metabólica. Ou seja, pode ser que ele não coma um prato de comida completo, porque ele ainda está amamentando, né?
Então ele ainda está nessa fase da programação metabólica, onde ele está conhecendo os alimentos, ele está entendendo a necessidade do corpinho dele. Você, mamãe, também tem que se alimentar bem para trazer os nutrientes necessários para ele, né? Então, nesse período dos primeiros 1000 dias é onde ocorre a programação metabólica. Todo mundo aqui passou por isso, né? Quando a mãe de vocês gerou vocês entenderam ali que como a gente ouviu, né, na última palestra, a nossa personalidade é formada desde os 3 primeiros meses de vida, de gestação, no caso, né? Quando a mãe está grávida, a partir dos 3 meses, já começa a formar a personalidade do bebê. Então, se a mãe fica muito nervosa, o bebê vai ficar nervoso também. Então, isso pode gerar uma criança nervosa, um adulto nervoso e uma mulher idosa nervosa. E assim também funciona com o comportamento alimentar. Nessa fase, deve haver um equilíbrio nutricional entre a saúde do bebê e a saúde da mãe. Por isso que a mãe faz os exames lá de pré-natal, para não ter nenhum problema, nenhuma complicação na gestação. E assim, quando o bebê nascer, ele continuar crescendo bem, saudável, né? E isso se torna um hábito se for feito desde cedo. Então, se a mãe se alimenta bem, o bebê vai se formando de forma saudável e ele vai crescendo, entendendo que precisa se alimentar bem, né? É uma via de mão dupla. Pode passar aí o próximo slide. Vamos lá, informações importantes durante a gestação. A mulher deve observar o ganho de peso e também a perda de peso. Eu coloquei aí, vocês podem ver, não sei se dá para ler bem, o peso máximo assim, que a mulher deve ganhar vai depender da formação do bebê, da sua fisiologia, da sua genética, né? Mas é até 13 quilos, porque 90 gramas é do útero, o crescimento do útero, 400 gramas é das mamas, para preparação para a lactação, 1,2 kg é do volume sanguíneo lá do seu útero, 1,2 kg também de fluidos extracelulares, 3,5 kg de gordura, totalizando 13 quilos. O restante do peso corresponde ao próprio peso da criança durante a sua formação. Então, a mulher que está grávida, se ela ganha mais do que isso, né, ela tem que passar no nutricionista, tem que passar no endócrino, no seu médico, no seu pediatra também, né? Tem como é o nome da doutora que faz Isso, obstetra. Também tem que ter a obstetra, ginecologista, todo acompanhamento, né, no pré-natal. E aí, se ela ganhar mais do que isso ou menos, ela tem que observar, porque pode ser que seja um ganho ou uma perda de peso inadequada. Também tem que observar a qualidade dos alimentos durante a gestação e a amamentação. Não consumir alimentos muito modificados. Aí eu coloquei aí o exemplo do morango. A gente gosta muito de comer morango, né? É uma frutinha maravilhosa, bem docinha, também é um pouquinho azeda, depende da safra do mês, mas é muito gostosa. É a minha fruta preferida, né, mãe? Eu gosto muito dessa fruta. E aí, quando você está grávida, né? Isso não vale só para quem está grávida, vale para todas as mulheres, mas a gente está falando dessa fase. Então, um exemplo. Estou com vontade de comer um bolinho de morango. É morango, é saudável. Aí você vai lá no mercado e compra um bolinho de morango. Gente, o morango do bolinho já foi muito modificado. E tem muitas outras coisas, muitos aditivos, conservantes, açúcares. Então, o morango ali, passou longe. Então, é mais indicado que você faça uma vitamina. Mesmo assim, é um mini processo, né? Porque o correto mesmo é você comer o morango. Colocar umas sementes ali, né? Uma linhaça junto, mel. Ai, que delícia. Eu amo essa combinação. Você pode, sim, porque, como eu falei, não existe pode, não pode. A questão aqui é a gente avaliar a qualidade e a quantidade dos alimentos que nós vamos consumir. E quando a mulher está grávida, ela tem muitos desejos, né? E muitas vezes esses desejos são psicológicos, não necessariamente ela está com esse desejo. Porque às vezes tá com desejo de comer um bolo de cenoura com chocolate. Aí o marido vai lá, o marido, a mãe, a tia, a irmã, compra o bolo, ela só come um pedaço e fala, não estou mais com vontade.
Aí comprou um bolo enorme, daquele tamanho, e só comeu um pedacinho. Então, não era vontade. Era muito mais algo psicológico, né? Algo do seu interior, né? Então, meu Deus do céu. É um tabu. Ela come por 2, sim. Mas só que também tem que ter uma sabedoria ali, sabe? Para lidar bem com o que você vai comer. Porque às vezes não vai trazer benefício para a criança, né? Comer muita coisa, muito doce, muitos alimentos industrializados. Eu também coloquei ali no último tópico a leitura dos rótulos dos alimentos e a lista de ingredientes. Quem já foi no nutricionista sabe que é muito importante você, todo o alimento que você for consumir e comprar, ler o rótulo dos alimentos. Sabe aquela tabela? É uma tabela padrão. Se o alimento for comercializado sem aquela tabela, ele não pode ser comercializado. Ele é uma obrigatoriedade da Anvisa, né? Aquela tabelinha que tem carboidrato, proteína, gorduras totais, gorduras saturadas, sódio. Tem que observar. Se você falar, eu não estou entendendo esses nomes técnicos aqui, está muito difícil. Então, lê a lista de ingredientes. Para você entender melhor, o primeiro ingrediente da lista é o que tem mais. E o último ingrediente da lista é o que tem menos. Então, você compra uma margarina. O primeiro ingrediente que está lá é cloreto de sódio. Olha o tanto de sódio que tem. Cloreto de sódio, para quem não sabe, é o nome técnico do sal. Olha o tanto de sal que tem na margarina. Aí o último ingrediente lá é o creme de leite pasteurizado. Creme de leite é o que dá aquela liga da manteiga para quem faz manteiga natural em casa orgânica. Então, aquele ingrediente deveria estar primeiro. Por quê? Porque ali significaria que ele seria mais saudável. Então, é muito importante ler a lista dos ingredientes dos alimentos, né? É ali que você, por exemplo, o meu pai estava falando ali que ele costumava, né? Aquele Yakult, eu esqueci o nome, Taffy Man, sabe? Que é com a embalagem preto, marrom, né? Mais escurinha. Eu li a lista dos ingredientes, é uma lista enorme, tem 4 linhas de ingredientes. Para quem tem diabetes, que é o caso dele, não é recomendado, é muito grave se ele continuar tomando. Ah, mas dá mais energia, a mulher que vende falou que é muito bom. Tá, mas ela vende, ela não é profissional da saúde, ela só quer... Assim, eu não estou menosprezando ela, até porque é o trabalho dela, o ganha-pão dela. Mas não é para você que tem diabetes, entendeu? Por isso que tem que ler a lista dos ingredientes dos alimentos, tá? Isso não serve só para a mulher que está grávida, mas para todas vocês, tá bom? Pode falar. Isso, todo nutricionista fala isso. Descasque mais, desembale menos, né? Por exemplo, você vai comprar legumes congelados. Você está desembalando. Ele foi pré-cozido. Não é mais fácil você ir na feira de domingo, antes da EBD, acordar mais cedo, ir lá e comprar fruta, verduras, que são naturais, orgânicas? Assim, a gente não sabe se realmente tem conservantes, né? Porque é comercializado na feira, mas é muito melhor do que você comprar os legumes congelados, né? Porque ali, se você pode até ler no rótulo dele lá, pode até ser que tenha sal na preparação, porque ele foi pré-cozido para estar ali, né? Congelado. Então, observar bem isso. Descasque mais, desembale menos, né? Por exemplo, ervilha. Já é diferente da ervilha enlatada para a ervilha refrigerada, congelada. Por quê? Vocês podem até perceber pela cor. A ervilha da lata, ela é meio cinza. É um verde meio cinza. Agora, a ervilha congelada, ela é mais verde. Então, é diferente, entendeu? Não necessariamente ela vai ser ruim porque está sendo comercializada no freezer, no congelador. É só vocês analisarem. Isso aí é uma questão de todos os dias irem no mercado. É um estilo de vida, né? Que você muda tudo. Tem que se interessar. Exatamente. Porque aí você vai avaliar. É para o meu bem.
Então, eu preciso ler o que eu estou comendo, preciso saber o que eu estou comendo, né? Fazer um bolo, aí você vai e compra aquela massa pronta. Gente, é tão mais fácil, eu entendo. Então, macio, delicioso. Mas, gente, o que tem lá? O chocolate passou longe, a cenoura passou longe. Não é mais fácil você descascar uma cenourinha, né, sogrinha? Aquele bolo delícia que só você sabe fazer. Minha mãe também faz, mas eu vou puxar o saco um pouco. Para sentir o gosto de verdade, né? Compra farinha logo. Aí coloca até a farinha de aveia, que é mais saudável ainda. A indústria dos alimentos, ó, trabalha muito bem. Oi. Isso. Você pode diferenciar, procurar receitinhas, por exemplo. Você vai fazer um bolo de banana, deixa a banana madurar bem. Ah, você nem precisa pôr açúcar, porque a banana bem madura, ela já é doce. Né? A maçã também, sim. Ai, eu quero saber se vocês compraram aquele bolinho de maçã. Ai, que delícia. Eu amo. Muito bom. Vamos passar, porque está ficando tarde. Próxima fase, introdução alimentar. Quem está nessa fase é o Heitorzinho. A Julinha também está, né, Neide, nessa fase. Quantos anos que ela tem? 2 aninhos, ó, ela já está quase passando dessa fase. A recomendação da Organização Mundial da Saúde é que seja a partir dos 6 meses, como um complemento ao aleitamento materno. Por quê? Porque, às vezes, a criança com 6 meses, Lu, você vai saber disso melhor do que eu, ela só está experimentando, né? Ela só está ali na formação do seu hábito e paladar, sentindo o sabor, sentindo a textura, só encostou na língua e cuspiu tudo de volta. Aí você faz aquele banquete, o brócolis, a carninha despedaçada, ele não come nada, só experimenta. Por quê? Porque ele está nessa fase de conhecer os sabores, é onde ele tem os primeiros contatos ali, né? Aqui ele vai começar a conhecer a textura, as cores, os sabores dos alimentos. É por isso que é muito importante, a partir dessa época, e isso é muito importante não só para a gente, porque ela fala, eu já estou velha, eu já passei dessa fase. Mas dá para melhorar a partir de agora, sabe? E se você tem um sobrinho, um netinho, um filho, faz isso com ele também, sabe? Sempre como eu falei no começo, sempre é um novo dia para você começar novos hábitos, sabe? E, como eu estava falando, na formação de hábitos do paladar da criança, é muito importante que a comida do bebê seja a comida da família. Porque, às vezes, a mãe está fazendo a introdução alimentar com o bebê, mas ela está comendo lá um prato de arroz, feijão, linguiça frita com cebola e não está comendo e tomando um copão de suco, sabe? Um suco Tang. Eu vou falar marcas aqui porque, está sendo gravado, né? Porque não pode falar marca. Suco de pozinho. Depois edita essa parte, Henrique. Não dá para você fazer uma coisa com o bebê e depois fazer outra você mesmo. Porque aí você não tem um exemplo, né? Qual que é o exemplo que você vai dar para o seu filho, para o seu sobrinho, para o seu neto? Se você não tem uma alimentação saudável, né? E é ali que ele vai começar a ter esse hábito. Se ele começar desde cedo, ele já vai aprender a fazer isso sempre, já vai se tornar rotina. Então, quando ele for mais adolescente, mais adulto, ele vai entender que aquilo faz parte da vida. Então, eu estou comendo só arroz e carne, mas precisava ter uma alface aqui, né? Precisava ter um feijãozinho aqui, sabe, para completar a refeição. Ele vai entender que é necessário, sabe? Pode passar para o próximo. Desde a gestação. Quando a mãe se alimenta, a criança já nasce com as papilas gustativas sendo formadas lá
líquido amniótico, né? Eu esqueci de falar isso. Quando a mulher está grávida, na formação das papilas gustativas da criança, já começa desde sempre. A partir dos 3 meses é a personalidade, mas no seu útero, né? No útero, a criança já tem a formação do seu paladar. Pode falar. Não dá água? Tá certo? Não. Tá certíssimo. Quantos aninhos que ela tem? 1 ano e 6 meses? Ah, então ela é que nem o Heitorzinho. Ele só pode comer fruta. Assim, eu não quero falar pode e não pode. Mas, como é criança, tem que evitar os açúcares industrializados, sabe? É mais fácil ele comer o açúcar da fruta, né? A fruta também tem muito açúcar. Por isso que é bom, tipo, 1/3 da laranja. Tipo assim, sabe? Eu não quero ser muito técnica aqui. Mas é sobre isso, sabe? Aí, na introdução alimentar, vamos falar informações importantes. Como eu falei, a amamentação deve acontecer de forma exclusiva até os 6 meses de idade. Ou seja, antes disso, a nossa Organização Mundial da Saúde recomenda que a criança exclusivamente se alimente só do aleitamento materno, só do leite da mãe. Por isso que é muito importante a mãe se alimentar bem, tá? Por isso, eu já falei isso, né? Por isso é importante que a mãe tenha uma boa alimentação. Oi. Tá certo, o aleitamento materno é até os 2 anos, é isso que eu vou falar agora. Ó. A introdução alimentar, a partir dos 6 meses, onde o Heitor está fazendo, a Julinha está fazendo, é complementar a alimentação base da criança, que é o aleitamento materno, e até os 2 anos. Mas se a criança vai com 3 anos ainda está sendo amamentada, não tem problema. Porque também, como a Lu estava conversando comigo, é uma questão de apego com a mãe, né? De contato, de carinho, de estar perto da mãe, né? De ter esse carinho, né, Lu? A família tem um papel importantíssimo na formação do paladar da criança, né? E a escola, ela está como participante na formação de hábitos através da rotina. Agora que eu estou trabalhando na escola de pré-escola, né, eu estou vendo mais a rotina das crianças da idade ali do meu sobrinho, 3, 4 aninhos. A escola tem uma rotina. Se a criança não tem o costume de comer, a escola tem a rotina. Então, ela vai entender que é preciso comer, que é preciso ela entrar nesse ritmo. Então, ainda mais se for escola pública, tem a nutricionista que prepara o cardápio para a criança se alimentar bem, né? Todos os dias tem uma refeição diferente. Então, é muito importante a escola nesse processo da introdução alimentar. A Julinha já vai para a escola, Heitorzinho também, né? E lá tem comida, tem refeição. Olha que delícia. Ai, que bênção. Tá vendo? Tem uma refeição completa na escola. Olha só. Tá vendo como a família influencia tanto a rotina? Gente, e não é nada saudável dar isso para a criança. Que nutriente que tem no salgadinho? Que nutriente que tem no biscoito recheado? O nutriente que tem lá, eles enganam muito, né? Vitamina C, cálcio na embalagem. Só que ali a embalagem é ilustrativa. O que a gente precisa ver, recomendado pela Anvisa, é o que está no rótulo, atrás. Que às vezes eles colocam uma letra deste tamanho que a gente nem enxerga, né? Agora também a gente, como mãe, como avó, tem que ter paciência com a sujeira e a bagunça, né? Como eu falei, o Heitorzinho devia fazer uma bagunça. Até hoje ele deve fazer, né? Nossa, uma bagunça. Porque está experimentando, quer comer sozinho, tem a pincinha, né? Aquele processo de fazer assim para pegar a refeição. É um processo. E é ali que já começa
o processo de comportamento da criança para ela se tornar um adulto saudável, certo? Eu vou acelerar um pouquinho aqui, já é 6h30. Na infância, pode passar o próximo. O vínculo não positivo com o alimento pode gerar seletividade alimentar ou compulsão alimentar. Hoje no Brasil, 1 em cada 3 crianças estão acima do peso. Ou seja, 12%, quase 13% das crianças de 5 e 9 anos de idade têm obesidade. Gente, isso é um problema de saúde pública. De fato. E é preciso observar, a família observar, mesmo que seja sobrinho, mesmo que seja neto, também temos que estar atentos aos sinais e sintomas, como dor de cabeça, insônia, ansiedade. Isso pode ser que está acontecendo alguma síndrome metabólica precoce, né? Pode ser que a criança está sentindo dor de cabeça ao acordar, está sentindo insônia, está se sentindo ansiosa. Por quê? Porque está ficando diabética, não está se alimentando bem, está ficando hipertensa. E também tem a questão da sua família, né? Se a família tem um histórico disso, auxilia também, né? Então, por isso que é preciso ter atenção como que a criança está comendo. E uma coisa muito importante que tem acontecido hoje em dia, porque as famílias têm dificuldade com o comportamento das crianças, né, na hora da alimentação, é oferecer a sobremesa como prêmio. Ah, filho, come aqui um arroz e feijão, eu vou te dar um pedaço de bolo, eu vou te dar gelatina, porque o meu sobrinho gosta de gelatina. A gelatina em si é saudável, mas e a forma de preparo? E o excesso? E se ele comeu só 2 colheres de arroz, e aí comeu um potão de gelatina, 2 pedaços de bolo? Tem que ter o equilíbrio. A sobremesa é sobremesa, a refeição é a refeição principal. Então, isso não pode ser oferecido como prêmio. A criança tem que... Isso na escola, cadê a Jaque? Eles ensinam isso. A sobremesa é menos do que a refeição. E tem criança lá que tem muita dificuldade. Por exemplo, às vezes é aquele docinho de goiaba. Nossa, elas só querem o docinho. Aí não quer comer o arroz e feijão. É muito difícil, gente, mas a gente tem que se esforçar. Mesmo que o filho já é um adolescente, faz um esforço também, porque eles vão querer a sobremesa como prêmio, e isso não é bom. Também incluir a participação da criança no mercado, porque isso é bom para ajudar a criança também a conhecer os alimentos, conhecer o que está sendo comprado. Você vai mostrar para ela o que está nos rótulos, você vai ensinar para ela. Também incentivar atividades culinárias. Eu sei que isso é difícil, vocês às vezes talvez não tenham tempo, mas a gente precisa se dedicar. Hoje é o sábado à tarde, a gente vai fazer um bolo saudável, filha ou filho. Então, vamos lá. Auxilia a criança, sabe, incentiva práticas culinárias. E é muito importante que a criança esteja participando disso, sabe? Porque ela vai criando hábitos. E isso vai fazendo que ela construa um perfil, né, de comportamento saudável. E também incentivar atividades físicas. Eu estava falando com o Henrique, criança pode fazer atividade física? Gente, deve. Atividade física é muito diferente de exercício físico. Atividade física é andar de bicicleta. Atividade física é caminhar até a escola. Atividade física é brincar. Tem criança que só fica no celular, no vídeo, o dia inteiro. Precisa brincar lá fora, sabe? No quintal. Eu gostei de ir na casa da Jaque, tem um quintalzão lá para a criança brincar, correr. Tem um cachorrinho tão fofinho lá. O Estevão deve fazer uma bagunça, né? Tem que ter esse espaço para a criança brincar, sabe? Porque isso também torna a criança obesa. E hoje em dia as crianças obesas estão obesas, por quê? Porque não estão tendo atividade física. É muito diferente de musculação, crossfit. Criança não precisa de musculação, crossfit. Criança precisa de atividade física. Sai de casa um pouco, sabe? Mesmo que vai só para a escola, leva a criança a pé, sabe? Tomar uma vitamina C do sol também, né? É muito importante. Vamos passar para o próximo slide. Agora nós vamos falar sobre a adolescência, que é a fase das meninas de 12 a 19 anos, segundo a Organização Mundial da Saúde. Ali as meninas atrás, ali, ó. As bonitinhas do meu coração. Meninas, nessa fase da vida,
ocorrem muitas mudanças no corpo. São mudanças físicas, hormonais e comportamentais. É quando a mulher tem, a menina no caso, tem a menarca, é a primeira menstruação, né? E aí ela se torna uma mulher reprodutiva. Isso vai tornar, vai trazer muitas insatisfações, né? Espinha, uma gordurinha aqui, uma gordurinha ali, comparação com as meninas da internet, né? As mídias sociais, os padrões criados pelas realidades social do adolescente na escola, na faculdade. Isso faz com que o adolescente se compare e tenha insatisfação com o seu corpo. E tudo isso pode trazer alguns transtornos comportamentais e alimentares. A história que o adolescente carregou até agora pode promover transtornos no seu comportamento alimentar, como, por exemplo, anorexia, bulimia, compulsão alimentar, transtornos psicológicos, aí tem a depressão, ansiedade, dentre outros. E, como a gente estava falando, se a criança não teve uma alimentação saudável desde a sua gestação, na sua infância, ali na introdução alimentar, depois, quando ela se torna um adolescente, ela se torna um adolescente não saudável, obeso, com transtornos e distúrbios alimentares que trazem muitas preocupações para a família, e isso pode trazer problemas a curto e a longo prazo. Então, é por isso que é preciso a família estar sempre atenta, auxiliar, meninas, vocês precisam comer bem, tá? Evitar o doce, evitar o açúcar em excesso. Sabe, às vezes é muito gostoso chupar um pirulito, um chocolate, uma barra inteira de chocolate, uma caixa inteira de bis. Nossa, que delícia! Mas será que é bom para a saúde? Será que a gente precisa disso mesmo? Eu sei que o chocolate tem uma substância que causa alegria, né? Que causa o doce em si, né? O açúcar. Traz aquela alegria, aquele prazer. Até quando a gente está na TPM, né? Mas a gente tem que evitar, sabe? Procurar se alimentar bem, ter um equilíbrio na alimentação. Isso vai trazer um benefício para sempre. A vida de vocês vai ser transformada se vocês começarem a entender isso de fato, sabe? Vamos para o próximo slide. Agora a gente vai falar sobre a fase adulta. Pode passar. A fase adulta é até os 30 anos. Quem mais? Eu. Vale. A Lil? Não, a Gila não. A Luana, acabou de entrar na outra fase. Não, você ainda está na fase adulta, sim. Claro que está. Quando a mulher está nessa fase... Quer falar alguma coisa, irmã? Quando a mulher está nessa fase, é uma idade decisiva, né? Muitas vezes a mulher está encontrando uma profissão, terminou de fazer a faculdade, está estudando, casou, tem filhos, entram as responsabilidades, e aí entra o efeito sanfona. Não necessariamente o efeito sanfona é sobre emagrecimento e ganho de peso. O efeito sanfona também pode ser sinais que o seu corpo dá e que você precisa prestar atenção e entender o que está acontecendo. Às vezes é psicológico, às vezes você está passando por uma situação emocional, de estresse, de ansiedade, preocupação com a sua rotina. Ai, mudou de trabalho. Ai, saiu do trabalho. Ai, casou. Ai, saiu da casa dos pais. Ai, várias coisas. Isso traz esse efeito. Eu falo efeito sanfona, mas é só para vocês entenderem que a sanfona faz assim, né? Então, é altos e baixos, idas e vindas. Então, esse momento, a mulher normalmente recorre aos medicamentos, que são os métodos contraceptivos. Eu não considero, eu vou falar de forma breve, até porque eu não tenho especialização em ginecologia, mas todos os métodos contraceptivos precisam ser prescritos por médicos, por profissionais da saúde. Se hoje, por conta, você está tomando alguma coisa, você falou, eu preciso tomar porque eu não quero engravidar, ou porque eu estou com muita espinha, porque eu quero emagrecer, porque eu tenho tireoide, tipo assim, sabe? Você vai lá e toma um remédio.
Não é para fazer isso. Você precisa ir no médico. É um remédio, é um farmacológico. Você não pode ingerir sem a prescrição. É muito perigoso. Às vezes você não precisa tomar isso. E aí você toma e causam tantos problemas na sua vida. Causam tantos efeitos ruins, efeitos colaterais. Porque se você ler a bula do remédio, causam muitos efeitos colaterais ali, tá? E a partir dos 30 anos, você também começa a diminuir a produção de colágeno. Aí eu estava conversando isso com a Lu. Então, é necessário que haja a suplementação, né? Então, você precisa se consultar com o nutricionista, com o médico, para fazer a suplementação desse colágeno, né? A partir dos 30 anos, começa a cair a produção do corpo natural, certo? E aí, vocês estão vendo essa mulher aqui do canto direito? Dá para ver bem? Ela está olhando para um prato de salada pequenininho. Será que ela está feliz? Ela está em dúvida, né? Será que ela está gostando do que ela vai comer daqui a pouco? Ai, Jesus, me ajude. Normalmente, eu coloquei essa imagem só para definir, porque muitas mulheres recorrem a medidas extremas, medidas desesperadas, que são as dietas da moda, como jejum intermitente, low carb, dieta da lua. Meu Deus. Alguém já ouviu falar da dieta da lua? Gente, pelo amor de Deus. Não façam isso. Não façam isso. Vegetarianismo, veganismo, é um estilo de vida, a gente respeita. Mas você precisa passar no médico, porque todas essas dietas são recomendadas, mas são recomendadas por profissionais da saúde. Vocês podem perceber que eu estou falando o tempo todo disso. Para você não tomar nenhuma medida desesperada, fazer uma coisa que deu certo para aquela pessoa, mas não necessariamente vai dar certo para você. O seu corpo é diferente, a sua fisiologia é diferente, a sua história alimentar é diferente. O que você trouxe na sua bagagem é diferente. Você tem se alimentado de uma forma que a outra pessoa não tem se alimentado. Então, se deu certo para ela, não significa que vai dar certo para você. O seu corpo é diferente, né? Então, assim, o jejum intermitente eu vou falar bem basicamente, mas depois a gente pode fazer uma palestra só sobre isso. Eu não recomendo que você faça só porque alguma amiga sua fez. Ou porque você viu alguém falando que fez e deu certo. Eu não recomendo. Por quê? O jejum intermitente, ele causa, como eu posso dizer, o seu corpo ele vai ficar necessitado de insulina. Então, ele vai captar a insulina que o seu corpo tem armazenado, né? Que vem através da gordura adiposa. Por isso que você emagrece. Né? Por isso que você emagrece. Porque você não está comendo nada, então o seu corpo precisa se alimentar de alguma coisa. E como a gente tem estoque de gordura, ele vai se alimentar da gordura presente. Só que aí, quando você vai comer de novo, o seu corpo ocorre uma explosão. Por quê? Porque aí ele falou, eu nem precisava desse carboidrato, ele está vindo? Eu já estava comendo o que tinha aqui na gordura adiposa, né? Na pele, na barriga, na perna, na coxa, eu não vou precisar disso. Então, você vai e ganha o peso de novo. Então, não adianta nada você fazer esse jejum intermitente. E outra, podem ocorrer problemas psicológicos, porque ali entra a compulsão, que é o efeito platô. Não sei se vocês já ouviram falar. Esse efeito platô é quando você toma uma medida desesperada, o seu corpo não muda como você planejou, como se foi o seu objetivo, e aí você vai e come tudo mesmo. Chuta o balde, come duas vezes na refeição, no almoço, repete, aí come sobremesa, aí não come fruta, aí você não consegue ir ao banheiro, o seu intestino fica preso. Então, não façam jejum intermitente, mulheres. Eu sei que parece uma mágica, né? Porque as meninas da internet aí sempre falam que é uma questão fácil. Mas aqui, como somos cristãs, o jejum ele tem uma questão espiritual. Então, é diferente, sabe, de um jejum intermitente. O jejum intermitente tem vários tipos, né? De você ficar 6 horas, de você ficar 12 horas sem se alimentar, ou se alimentar só de água, só de suco de limão, por exemplo. Mas eu não recomendo você tomar essa decisão sem procurar um profissional da saúde, tá?
A low carb, rapidinho falando, é low carb, baixo carboidrato. O Daniel sempre vem me questionar sobre isso, mas eu entendo, porque o Daniel ele quer ser nutricionista. Se Deus quiser, Deus vai abençoar ele. Né, Ana? A low carb não é cortar o carboidrato. Nunca mais eu vou comer pão, nunca mais eu vou comer arroz, nunca mais eu vou comer macarrão. Não é isso, é low, menos. É que nem a gente está falando a palestra inteira, diminuir a quantidade. Só que assim, para você seguir essa dieta, você precisa ir no nutricionista. Porque às vezes você não precisa reduzir a forma que você já consome o carboidrato. Às vezes você já está se alimentando certo. Então você não precisa reduzir. Porque às vezes você acha que vai dar certo porque deu certo com aquela pessoa que fez low carb, mas com você não vai dar. A sua rotina é diferente, a sua fisiologia é diferente. A dieta da lua, pelo que eu estudei, eu acho que é isso, né, gente? É quando a pessoa se alimenta só de líquido, daqueles sucos detox. É isso? Gente, não façam isso. Nosso corpo precisa do alimento sólido. Nós não somos bebês. Nem o bebê come comida sólida, líquida. O bebê come o arroz. Claro que é um pouquinho mais molinho, mas ele come. Come feijãozinho. É mais molinho, mas come o grão. Né? Porque quando é batido o alimento, por exemplo, vou fazer um suco detox, couve, laranja, cenoura e maçã, por exemplo. Gente, já houve um processo. Se você não tomar aquilo ali em 10 minutos, pelo menos a vitamina C você já não vai ter, da laranja. Então, não é melhor você comer a laranja? Ainda come o bagaço. Uma dica, hein? Come o bagaço. A vitamina C está mais ali, nas bolsinhas da laranja também, né? Nas bolsinhas da fibra e na parte branca. É uma dica. Comam sim. Não comam muito, né? Porque também não é tão gostoso, né? Não é tão palatável. Mas é bom para a saúde, tá? Então é isso. Vegetarianismo, veganismo. É um estilo de vida. Não é todo mundo que concorda com isso, né? O vegetarianismo não é tão extremo quanto o veganismo. Porque o vegetarianismo, ele come apenas ovo e os derivados do leite. Agora, o vegano, ele só come grãos, cereais, e são medidas extremas. É um estilo de vida. Nesse caso, você não precisa consultar um profissional da saúde. Pode falar. Você está vendo? O corpo precisa dos nutrientes dos alimentos. O ovo tem pouca proteína. Fala, eu vou comer mais ovo porque tem proteína, não vou comer carne. Mas o nosso corpo precisa da proteína da carne, da proteína do frango. Nada substitui, nada, nem a carne de soja. Gente, a carne de soja é só para quem escolhe mesmo ser vegano, vegetariano. Mas, gente, a carne de soja comercializada, ela tem muitos aditivos, muito sódio, muitos conservantes e outros processos químicos que foram feitos nela. Não vale a pena. A gente precisa da proteína da carne, tá? Carne vermelha. Sim, se você não gosta tanto, come pouco, sabe? Um bife por semana. Já tá bom, já tá ótimo. Uma vez por semana você vai comer carne vermelha. Diversifica também, sabe? Come frango. Faz o peixe, claro. Uma omeletezinha com tomate. Que delícia. Já tô com fome já. Sabe, faz pratos diferentes. Eu sei que dá preguiça, gente. Não é nem a preguiça, é o cansaço. Eu sei, vocês trabalham fora. Vocês chegam cansados, têm os filhos. Mas a gente precisa fazer um esforcinho, sabe? Se você couber na sua rotina, faz uma marmitinha, sabe? Tipo, segunda-feira eu vou fazer a marmita para a semana inteira. Aí fica até mais fácil, sabe? É difícil também, porque precisa ter espaço no congelador. Não pode esquentar no plástico, no micro-ondas. Tem que tirar do plástico e pôr no prato, esquentar, ou na panela, sabe? Então, são várias coisinhas, mas assim, aos poucos a gente vai se adaptando, sabe? Vamos passar para frente, 10 para 7. Meu Deus do céu.
a fase mais vencedora nesse recinto. Climatério, menopausa. Tararam. O que é o climatério? Primeiro, climatério é o período de perimenopausa. Isso, exatamente. É quando o corpo da mulher, assim, a partir dos 40 anos, já está passando por alguns processos, já está sentindo aqueles calorões, já está sentindo irritabilidade, já está sentindo ansiedade, insônia, o cabelo está caindo, a pele está diferente, não consegue sentir vontade de fazer nada, acorda cansado, dor de cabeça. São vários sintomas. Vários. E a menopausa é 1 ano completo sem menstruar. Então, se você... A minha mãe já está contando ali, né, mãe? Eu posso falar, né? Se você está 12 meses certinho sem menstruar, significa que você já está na menopausa. Se, por exemplo, você ficou 5 meses sem menstruar e no 6º veio aquele período, então você não está na menopausa, você ainda está no climatério, certo? E aí, quando que acontece? Com menos de 40 anos, é a menopausa prematura. Acontece, né? Cada um tem um corpo, às vezes teve a menarca muito cedo, com 10, 11 anos, né? Com mais de 40 anos, ali dentro dessa faixa, é a perimenopausa. E acima dos 50 anos, é considerado normal, tá? Não se preocupem. Vai chegar a fase de vocês, se já chegou, Deus vai dar sabedoria para vocês, Deus vai mandar sabedoria para vocês através de palestras, assim como essas palestras, como foi da outra, né, que a gente teve da Roseli. E vocês vão saber lidar com tudo isso. Não é fácil, mas é um processo, né, de crescimento. O que fazer? Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas existe a terapia de reposição hormonal. Vocês já ouviram falar? Porque nessa fase da menopausa, pode passar o próximo slide, ocorre uma queda na produção de folículos para a ovulação. O que é isso? Quando a mulher está sendo uma mulher reprodutiva, ela tem saúde. A menstruação é saúde, tá, gente? Não sei se vocês sabem disso. Então, se você falar, eu não vou mais menstruar, vou tomar aquela injeção para não menstruar. Não faça isso. Menstruação é saúde. É chato. É cansativo? Mas dá para lidar. A alimentação é uma forma de lidar. Porque quando você chega na menopausa, há uma queda desses folículos para a reprodução da ovulação, e aí você se torna mais cansada, você se torna mais estressada, e acontece tudo isso que eu falei já, né? A queda de cabelo, alterações na pele, os fogachos, que são aqueles calorões que eu falei, né? As mulheres sentem, qualquer roupa incomoda, seja no calor, seja no frio, você está sempre suando, incomoda demais. Tem a labilidade emocional, que são as alterações de humor, irritabilidade, ansiedade, baixa libido, dentre outros. E ocorrem maiores riscos de doenças cardiovasculares, doenças crônicas também, né, que são as síndromes metabólicas, como diabetes, hipertensão, tem a dislipidemia. A dislipidemia é o colesterol alto, né, não sei se vocês sabem. Tem vários outros problemas que acarretam a partir dessas primeiras fases, né? Se você está sentindo dor de cabeça, não está conseguindo dormir, seu cabelo está caindo, está sentindo fraqueza, você precisa procurar um profissional da saúde. Tem alguma coisa acontecendo, né? Porque você não tem produzido mais os hormônios quando você era jovem, quando você era adolescente, quando você era uma menina. Agora o seu corpo mudou. Então, você precisa entender a fase que você está e tomar as decisões para mudar o seu comportamento, né? Vamos passar para frente. Só para explicar, a terapia de reposição hormonal, para você fazer ela, pode ser feita até os 10 anos depois da menopausa. Então, se você entrou na menopausa com 50 anos, você só pode fazer essa terapia de reposição hormonal até os 60. Porque depois disso, o seu corpo não vai aguentar mais a reposição dos hormônios, né? E pode até ser que traga um efeito reverso, e aí não seja bom para você. Essa terapia de reposição hormonal é através de aplicação de enzimas, né, como a gente estava conversando, aplicação de hormônios. Então,
para você fazer, não dá para fazer por conta. Tem que passar com um profissional da saúde. Pode ser até um biomédico, né? E o biomédico, ele trabalha mais na estética, né? Mas não tem problema. Se ele é um biomédico, ele tem formação na saúde. Então, ele é capacitado, sim, para te aplicar essa terapia. Essa terapia, se vocês puderem fazer, é caro, sim. Dá para fazer através da alimentação. Mas, se quiserem, é um procedimento estético. Auxilia na transição por conta das alterações hormonais e fisiológicas. Mas nem todas as mulheres podem fazer, pois cada fase tem uma demanda específica. Mulheres, aqui a gente já está chegando no final da nossa palestra. Eu sei que talvez eu não falei tudo o que vocês queriam que eu falasse. Tem algumas dúvidas. Não sei se vai dar tempo, Ana, da gente responder perguntas. Quiser deixar para uma próxima, né? Mas eu espero que vocês tenham entendido pelo menos a base da nutrição, a base da forma de enxergar a nutrição na vida de vocês, como vocês podem melhorar a saúde de vocês. Pode passar o próximo. Não, antes disso. Aí, esse. Ressignifique seu olhar para a nutrição. Procure um acompanhamento nutricional como ferramenta de prevenção e autocuidado. Se hoje você tem encontrado dificuldades na sua alimentação, dificuldades comportamentais, se você tem se sentido mal, procure um nutricionista. Eu estou aqui. Outros profissionais da saúde também estão. Psicólogo, endocrinologista, pois cada fase tem uma demanda específica. E para entender você, individualmente, Adriana, Valquíria, Xênia, Neide, Dorcas, Darluz, para entender vocês especificamente, vocês precisam ir no médico. Porque aqui é muito geral, é muito coletivo, né? É uma conversa básica, bem geral, bem simples. Mas para entender realmente cada detalhezinho da sua história alimentar, da sua história de vida, tudo que você já viveu até hoje, você precisa passar no médico, tá? E tenha sempre em mente um pensamento a longo prazo. Eu sei que vocês vão falar, mas não dá tempo mais para mim de fazer dieta nenhuma, de seguir alimentação melhor nenhuma. Dá sim. Todo dia é um novo dia que o nosso Deus nos dá, para a gente fazer o novo, sabe? Para a gente melhorar a nossa vida. E entender que dieta é diferente de estilo de vida. Isso é uma coisa muito importante que eu quero que vocês levem saindo daqui. Dieta acaba. Dieta tem prazo de validade. Um estilo de vida é uma mudança para sempre. É uma mudança de hoje para sempre. Então, se hoje você quer mudar o seu estilo de vida, você não vai fazer uma dieta. Você vai mudar os seus hábitos. E a partir da mudança dos hábitos, você constrói novos hábitos. Hábitos saudáveis que trazem saúde para você. Amém? E por fim, eu quero fazer um convite especial para vocês, tá? É muito bom, espero que vocês gostem. Pode passar. Como estratégia de comprometimento, eu quero desafiar vocês a participarem do grupo que eu vou abrir no WhatsApp, que se chama 7 Dias para Nutrir a Vida. Esse grupo, nesse dia, serão 7 dias com desafios para te ajudar a repensar alguns conceitos sobre a sua saúde. Então, se você quer entrar nesse grupo, como você vai poder fazer? Como fazer parte desse grupo? Você vai me seguir no Instagram, ou se você já me tem no WhatsApp, manda lá uma mensagem. Quero fazer parte dos 7 dias para nutrir a vida. Pode passar aí, Dani. Tá pequenininho, mas depois eu mando no WhatsApp do grupo da SAF. Se você quer fazer parte desse grupo, você vai mandar lá para mim. Quero fazer parte dos 7 dias para nutrir a vida. Qual que é a finalidade do grupo? A gente estava conversando aqui para a gente fazer um grupo, né? Então, a gente precisa ter comprometimento, se vocês querem participar desse grupo. Os participantes serão desafiados juntos, acompanhados pela nutricionista, que sou eu, na busca de nutrir a vida. Então, lá nesse grupo, vão ter trocas de experiências, vocês vão falar a sua rotina, se está dando certo, tira foto do prato de comida que você comeu hoje. Se você não comeu um prato bonito, tira a foto também e manda. Quero ver se vocês estão comendo bem.
Ah, eu comi um docinho depois do almoço, manda para mim também. A gente precisa trocar, sabe? Ter essa troca. Ô pastor, a gente precisa voltar àquele projeto Saúde e Bem-Estar, sabe? Então, nesse grupo, a gente vai fazer também exercícios físicos. A gente pode marcar de vir mais cedo para a igreja, fazer uma caminhada, vai até a estação Jardim Helena e voltar. 2 vezes. Sei lá, a gente vai sugerindo lá no grupo. Tem o parque do Biacica, né? Biacica? Aqui do lado, pronto, definido. Aí a gente vai conversando, tá? Não tem limite de capacidade. Acho que é 100 pessoas que podem entrar no grupo. Todos os dias serão postados novos desafios em grupo. Então, todo dia vai ter um desafio diferente. Tipo assim, ó, serão 7 dias. Nós vamos começar no dia 13, segunda-feira. Tá bom para vocês? Quem quiser participar, né? Claro. Aí, na segunda-feira, vai ter um desafio. Vocês têm que cumprir até 24 horas. No outro dia, outro desafio. No outro dia, outro desafio. 7 desafios. Então, vocês vão ter que cumprir, tá? Sim, eu que vou lançar o desafio. E assim, para fazer parte desse grupo, vocês vão ter que estar decididas a fazer o desafio, porque é um investimento, ó. Próximo custo-benefício. Eu não vou vender mais um curso na internet. Porque aí na internet tem um monte de curso que fala, que promete, que vai dar tudo certo, você vai perder 10, 15 quilos em menos de um mês. Eu não vou te fazer isso. Lá nós vamos conversar, trocar experiências, trocar ideias, e você só vai pagar R$1 por dia de desafio. Se serão 7 dias, serão R$7, certo? Não tá caro, gente. R$1 por dia. E no final... No último dia do desafio, você ainda pode se tornar minha paciente. Olha que legal. Se vocês gostarem da minha abordagem, se tiver bom para vocês, no final a gente pode fazer uma consulta médica profissional, sabe? Online. Se o pastor permitir, eu posso fazer aqui na igreja também. Vamos ver. Ó, ele fez assim. Vamos ver. Deus abençoe. Então é isso. Pode passar o último. Só vou ler um textinho que eu escrevi aqui para vocês. As irmãs que trouxeram a Bíblia, abram aí a Bíblia de vocês. No livro de João. João, capítulo 6, versículo 35. João 6, 35. Antes da gente ler o texto bíblico, eu vou ler para vocês o que eu escrevi aqui no slide. Lembra que eu falei sobre a fome? A fome nos leva a medidas desesperadas. A fome nos deixa cansados, estressados. Muitas vezes a gente não é a gente mesmo quando está com fome, né? A comida, porém, não é a única coisa pela qual nós sentimos fome. Como Jesus fala lá em Lucas 4:4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Como seres humanos, temos desejos mais profundos, além da fome física, né? Além da fome biológica de comida. Então, minhas irmãs da SAF, irmãs visitantes, que Deus abençoe a vida de vocês. Reflitam honestamente, por um momentinho que seja. Vamos refletir juntas. Quais as dores da alma de vocês? A alma de vocês tem fome? Pode ser um desejo por um bom relacionamento com as pessoas, por ser aceito e compreendido. Talvez você esteja desejando desesperadamente a paz. Às vezes você só quer ter paz no seu lar. Às vezes você só quer ter paz consigo mesmo, com o seu corpo, com a sua mente. Quem quer que sejamos, há sempre áreas da nossa vida em que sentimos dolorosamente insatisfeitos. A gente está insatisfeito com o corpo, a gente está insatisfeito com a mente, a gente está insatisfeito com a nossa vida, com a nossa realidade. Isso é normal. O nosso Deus nos criou para sermos ansiosos pelo que é eterno.
dependentes do que é eterno, que é a vida eterna com Ele. Então, nesse mundo, a gente vai sempre ter insatisfação. Mas, além disso, essas ânsias da alma podem ser tão destrutivas, se a gente não tem uma fé bem estabelecida, quanto a falta de alimento. Então, se muitas vezes você fica com fome, fica depressiva, fica ansiosa, fica com raiva, se a sua alma tem fome, você também fica ansiosa, depressiva, com raiva. Elas nos consomem tanto, nos tiram do eixo, nos levam a escolhas ruins. Não só na alimentação, porque na alimentação, às vezes, você fala, medida desesperada, vou comer um docinho. E na alma, eu não vou gostar mais desse Deus, não vou mais para a igreja, porque não estou conseguindo sentir satisfação nele. Se você tem essa realidade hoje, minha irmã, eu trago boas notícias para você. Você não precisa passar fome. Se essa é a sua realidade hoje, você não precisa mais passar fome. Você só precisa o quê? Saber o lugar certo de procurar o alimento. Onde que é o lugar certo para procurar o alimento espiritual? Na palavra de Deus, na Bíblia. A Bíblia é o nosso alimento diário. Então, se você tem fome, fisicamente falando, procure se alimentar de uma comida boa e saudável. Comida de verdade, arroz, feijão, sabe? Não aqueles industrializados que a gente comentou aqui. E espiritualmente falando, Jesus diz na Bíblia, e eu quero que a irmã Neide leia, por favor, João 6,35. Amém. Em Jesus você jamais terá fome e sede. Que Deus possa nos abençoar, nos trazer mais alegrias nessa vida e disposição de melhorar a nossa saúde através da alimentação. Amém? Muito obrigada, minhas irmãs. Deus abençoe.